Olá a todos e todas, eu sou Helder Raimundo, historiador, pedagogo e escritor. Mas, parafraseando Jorge Luiz Borges, sou sobretudo um leitor. Se você chegou nesse segundo vídeo, necessariamente deve ter assistido o vídeo anterior, porque eu estou falando da obra ética de Baruch de Spinoza. No vídeo anterior, especificamente, falei sobre o que é Deus para Spinoza, que é esse ente infinito, de infinitos atributos, que compreende tudo o que existe e a relação das coisas existentes. Falei que o homem pensa, que o homem tem corpo, que são dois atributos conhecidos, e que nós, sendo homens, somos a manifestação dos atributos de Deus. Falei que quando agimos de modo que possamos ser condenados moralmente, não é Deus agindo, não é Deus que causa, não é Deus que está no assassinato, no estupro. Disse que nós temos natureza, né? A natureza de alguma coisa. Deus tem natureza e nós temos natureza. De comum, nós temos a natureza naturante, que é aquela que provém da essência de Deus, aquela comum a todos, e a naturada, que é a nossa forma enquanto atributo de Deus. Quando nos relacionamos, quando tentamos perseverar na existência, fazemos algumas coisas que descola do todo, né? Nós agimos de modo a justificar a nossa existência enquanto essa configuração que existe. Em outras palavras, há uma essência comum a todos nós e há em cada indivíduo, em cada ser vivente, em cada parte, em cada configuração de matéria, intenções variadas e esforço para perseverar na existência. Tal como um animal que caça o outro está perseverando na existência, ele vai agir contra o outro, tal como nós em relação aos animais e assim por diante. Então essa natureza naturante, ela expressa a essência de Deus, da substância que compõe todas as coisas, e a natureza naturada, de certa maneira, ela expressa a essência que nós construímos enquanto seres individuais, apesar de termos parte coletiva. O homem é sim essa contradição ambulante entre o que vem da essência de Deus e a sua manifestação enquanto indivíduo. Eu vou tentar trabalhar as três partes agora, não sei se eu vou conseguir fazê-la num vídeo só. E a terceira parte fala sobre a origem e natureza dos afetos. Eu lembro que, como ele era racionalista, ele tentará explicar tudo em definições, postulados, corolários e escolhos. A definição 2. Digo que agimos quando, em nós ou fora de nós, sucede algo de que somos a causa adequada, isto é, quando de nossa natureza se segue, em nós ou fora de nós, algo que pode ser compreendido clara e distintamente por ela só. Digo, ao contrário, que padecemos quando em nós sucede algo ou quando de nossa natureza sucede algo de que não somos causa, senão parcial. Bom, definição aqui tranquila. Se nós agimos, nós estamos transformando algo. Se nós padecemos, algo nos transforma de alguma maneira. A doença, por exemplo, não é nós agindo. A doença é um mecanismo externo, como o coronavírus, que nos transforma, que transforma o nosso corpo, eventualmente levando à morte. Por afeto, definição 3, compreenda as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, as ideias dessas afecções. Aqui tem um conceito maravilhoso que é o conceito da potência de agir, famoso, né? Todo mundo na internet já sabe o que é potência de agir, mas eu vou relembrar para vocês. Primeiro ele fala do afeto. O afeto é sempre em relação à minha sensação. Gente, vamos relembrar o que eu disse no vídeo anterior. Para Spinoza, não importa se você tem relação com outra pessoa, com o mundo, nós estamos em uma experiência que ela é necessariamente individual, porque os afetos são afetos do meu corpo. Numa relação sexual, que eu dei um exemplo, né? O exemplo mais fácil e o mais intenso de ser compreendido. Numa relação sexual, quem sente sou eu. Né? Não determina o afeto da outra pessoa. Ela está na experiência com ela mesma, mesmo se estejamos assim unidos, a pessoa está na experiência solitária e eu estou em outra experiência solitária. Então, por afeto é o que vem do meu corpo. Potência de agir. A gente pode ditar isso como ânimo, vontade de viver. O que aumenta a minha potência de agir? Eu posso dizer que a leitura e falar com vocês aumenta a minha potência de agir, porque eu estou mais alegre, eu tenho mais energia, eu sinto disposição, eu não preciso trabalhar, eu não preciso me esforçar para sentar aqui na frente e falar. Eu faço isso por prazer.
Então, é muito fácil você saber o que é potência de agir. É tudo aquilo que você faz com ânimo, com vontade, que te alegra, que você não precisa se esforçar. No trabalho, você tem potência de agir ou você usa a razão para ficar lá. Se você se lamenta para ficar até às 5, você não está usando a potência de agir. Você está usando a tua razão para cumprir uma regra, uma convenção humana. Agora, quando você levanta antes do horário e chega lá e tá tudo antes, está tudo feliz, você está com a potência de agir lá em cima. Você quer ir lá, não precisa deliberar racionalmente sobre o teu corpo. O teu corpo diz para você, ei cara, vamos lá, vamos fazer tal coisa. Então esse é o conceito de potência de agir. Nosso ânimo, nossa vontade de viver, por assim dizer. Postulado. O corpo humano pode ser afetado de muitas maneiras, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, enquanto outras não tornam sua potência de agir nem maior nem menor. Palmeiras goleou o Corinthians. Não sou corintiano nem palmeirense, não modifica nada a minha vida. Real Madrid ganhou a Champions. Vou ficar super feliz, potência de agir aumenta porque eu sou madrilenho. E assim, por assim você entende o que afeta e o que não afeta. Teu filho adoeceu, tua potência de agir vai cair, vai te entristecer. Ganhou na Mega Sena, tua potência de agir vai aumentar. Então você também já conseguiu entender essa parte. Essas partes posteriores aqui, ó, tá bem tranquilo. Se você passou por Deus lá, aqui você vai passar deslizando, que é bem mais fácil. Se a experiência, escolhe a proposição 2. Se a experiência, entretanto, não mostrasse aos homens que fazemos muitas coisas das quais depois nos arrependemos, e que frequentemente, quando somos atingidos por afetos opostos, percebemos o que é melhor, mas fazemos o que é pior, nada os impediria de acreditar que fazemos tudo livremente. O que ele está dizendo? Cara, você fala que nós temos autonomia da razão? Da onde você tirou isso? Um exemplo bem radical aqui, eu estou falando mais acelerado, né, para vocês entenderem, e para dar tempo de o vídeo ficar menor. Um exemplo radical que ele está dizendo. O homem sabe o que é bom, mas ele não age de acordo com sua razão. Ele não é totalmente racional. O cara sabe que se ele fumar, ele vai se lascar. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai continuar fumando porque ele não determina sobre isso. Ele sabe que aquele tipo de mulher ou de homem, se for indiferente aqui do gênero, vai só causar problema. Ele vai lá e se envolve sempre com o mesmo tipo. Sabe que a bebida, de certa maneira, naquele instante vai dar prejuízo. Vai lá e continua. Sabe que vai acordar acabado se for dormir muito tarde. Então isso eu dei alguns exemplos mais corriqueiros. Você aí, na tua individualidade, vai ter os teus próprios exemplos sobre coisas nocivas que você faz, mesmo sabendo que é errado e que vai te prejudicar. Como comer mal, como... Enfim, 1000 exemplos. Ensina também, continua no escolhe da proposição 2, que as decisões da mente nada mais são do que os próprios apetites. Elas variam, portanto, de acordo com a variável disposição do corpo. Que não precisa nem comentar, tá tranquilo. Demonstração da proposição 9. Não é por julgarmos uma coisa boa que nos esforçamos por ela, que a queremos, que a apetecemos, que a desejamos. Mas, ao contrário, é por nos esforçarmos por ela, por querê-la, por apetecê-la, por desejá-la, que a julgamos boa. Então, o atributo boa, ele não existe em si mesmo e em nenhum lugar do mundo. O que é bom fazer, professor Helder? Não sei, não existe isso. Depende de uma disposição interna, de uma configuração que é sua e que vai te afetar da tua maneira. Se eu te aconselhar você a ler, a acordar cedo como eu acordo, a seguir a vida, a ser pedagogo, você não vai ser feliz. Você vai perceber que o teu modelo de felicidade depende somente de você, como tudo. Então, o bom, ele não existe a priori em lugar nenhum. É você que vai perceber. Tem pessoa que fala assim, a pessoa só quer ficar no mundinho dela, ela só conversa com pessoas que combinam. Gente, quando eu decido viver, quando eu sei o que me faz bem, o que eu gosto, o que eu aprecio, eu não pergunto a causa, né? Por que eu gosto de ler, por que eu gosto de fazer isso. Eu vou tentar achar as minhas qualidades como as melhores de todas. Então eu acho, por exemplo, chegar no horário uma qualidade excessiva, uma qualidade boa. Eu acho ler uma qualidade surpreendente. Então é natural que eu vá me aproximar de pessoas que compõem as mesmas qualidades que eu. Por isso que há esses grupos, né, separados aí, que a gente às vezes critica, porque formam bolhas de pessoas que pensam igual. Mas isso o Spinoza está dizendo, olha, é uma coisa normal. Você gosta de algo e aquele algo que você gosta você acha bom.
pessoa que gosta de trabalhar, que gosta de estudar. Ah, eu valorizo esse tipo de pessoa. Eu vou tentar ser esse tipo de pessoa e tentar me aproximar de pessoas que combinam comigo. É o que o Spinoza está dizendo. O bom e o mal ele não existe aprioristicamente no mundo, depende da tua relação, né, do teu desejo. Aí você vai saber o que é bom, qual que é a vida boa, qual que é a vida mais adequada para você viver. Por alegria, escolho proposição 11, perdão. Se uma coisa aumenta ou diminui, estimula ou refreia a potência de agir de nosso corpo, a ideia dessa coisa aumenta ou diminui, estimula ou refreia a potência de agir de nossa mente. Vamos lá? Um salário maior, ganhou bastante dinheiro, foi numa festa e se divertiu. Quando alguém te chama para uma festa de novo, você vai imaginar a tua experiência. Foi para um local e foi maltratado, não vai querer lá. Vamos na casa da Júlia, por exemplo, e a Júlia é uma pessoa horrível que só faz atrapalhar a nossa vida, é uma pessoa chata. Não, eu não vou na casa da Júlia porque eu sei as sensações que eu tive. Então nós usamos essa falha experiência para tentar limitar o nosso sofrimento e potencializar as nossas alegrias. Eu lembro de uma coisa que me fez mal e me afasto daquela coisa. Lembro de uma coisa que me faz bem e me aproximo daquela coisa. Escolhe da proposição 11. Por alegria, compreenderei, daqui por diante, uma paixão pela qual a mente passa a uma perfeição maior. Por tristeza, em troca, compreenderei uma paixão pela qual a mente passa a uma perfeição menor. Aqui, a partir da alegria e da tristeza, o Spinoza vai construindo categorias supostamente antagônicas. Alegria, passagem para um estado mais potente do próprio ser. Uma paixão mais intensa. Quando que eu estou alegre? Quando eu estou mais potente. Como que eu sei se eu sou alegre ou não? Eu quero que a coisa dure para sempre. Eu quando estou, por exemplo, falando, lendo, quando eu tiro um dia para ler, eu quero que aquele dia dure 50, 100 horas, eu queria ficar a eternidade lendo. Então eu sei que a alegria me alegra. Que a leitura me alegra. Uma coisa triste é aquilo que diminui minha potência. Eu vou fazer, mas eu quero que acabe logo. Nossa, eu vou em tal local, em tal reunião, mas não vejo a hora de acabar. Então ele começa a construir essas categorias contrárias. Ele começa da alegria, da tristeza, aí ele vai esperança e desespero, e vai colocando amor e ódio, sempre em categorias opostas. Quando você define uma, necessariamente a outra é definida. Escolhe a proposição 13. O amor nada mais é do que a alegria, acompanhado da ideia de uma causa exterior. E o ódio nada mais é do que a tristeza, acompanhado da causa exterior. Então aqui ele trouxe amor e ódio, sempre colado na alegria e na tristeza. Quando que eu amo uma pessoa? Quando ela me produz momentos alegres. E aí eu falo assim, vamos sair? Vamos comer alguma coisa? Quando vejo estou namorando, noivando e caso. Por quê? Porque eu espero que aquela alegria permaneça para sempre. E o ódio eu não quero ver essa pessoa. Espero que ela fuja de perto de mim. Então é isso que o Spinoza está nos dizendo em relação a essas categorias. Respirar um pouquinho, né? Eu já falei coisas demais. Você está com o vídeo aí, tá? Você pode pausar. Eu estou acelerando, mas você pode pausar. O professor falou o negócio, pode voltar. Então, tem um mecanismo de ver ali. Eu não estou sendo tão didático como costumo ser, em função da grandiosidade da obra. E aí ele vai, em relação a essa nossa capacidade de tentar gerar mais alegria e diminuir as tristezas, nós erramos, né? Quando eu peço, por exemplo, ali uma pessoa em casamento, eu imagino que essa pessoa sempre vai me alegrar. E às vezes a pessoa me alegra até certo momento e depois ela deixa de ser o motivo da minha alegria. Mas ainda assim, a nossa esperança é essa. Tentar antecipar os momentos tristes para evitá-los, né? Tentar imaginar, olha, isso vai me entristecer, isso vai me alegrar. E afastar ou me aproximar de algo de acordo com a minha disposição. Escolhe da proposição 18, efetivamente a esperança nada mais é do que uma alegria instável, surgida da imagem de uma coisa futura ou passada. A esperança ela é instável por quê? Porque eu não posso ter certeza que aquela coisa irá acontecer. A minha experiência no passado ela é falha. Eu posso dar um exemplo da minha própria trajetória. Eu fazia parte de uma igreja, então a minha esperança de futuro quando eu fazia parte dessa igreja era uma. Hoje não tem nada a ver.
Então as pessoas mudam, o mundo muda e a esperança por estar no futuro faz parte de um universo que não é nosso e que só serve para apequenar a nossa experiência no tempo presente, de acordo com Baruch de Spinoza. Aí tem várias coisas. A soberba ele define como alguém que se vê a si mesmo como motivo de alegria dos outros, maior ainda. E vai lá na proposição 38. Se alguém começar a odiar a coisa amada, você vai odiar ainda mais, né? Quando você ama e deixa de amar, o ódio é bem maior. E fica mais ou menos nisso, nessa terceira parte, não vou ler mais, mas ele trabalha com várias categorias de contrários, dualistas ali, sempre a partir da tristeza e da alegria. A quarta parte, a servidão humana ou a força dos afetos. Proposição 3, a força pela qual o homem persevera no existir é limitada e superada infinitamente pela potência das causas exteriores. Essa aqui é muito fácil, por quê? Nós sabemos mais ou menos, limitado, o que nos apequena, o que nos engrandece e tentamos evitar encontros agradáveis, conforme eu tenho falado com vocês aqui. Só que é um detalhe, o ambiente que eu controlo, ele é muito pouco, é muito pequeno. Eu posso estar super feliz, vou tirar um tempo de leitura e quando eu chego no meu trabalho, eu me deparo com alguém que me incomoda de alguma maneira, ou seja, uma causa exterior que eu não controlo. Posso estar super feliz e sofrer um acidente de carro. Posso estar super feliz e estragar algum móvel, algum eletrodoméstico da minha casa e eu ter que gastar e me entristecer. Uma doença do corpo, o coronavírus, por exemplo, estava começando uma vida normal, daqui a pouco vem o corona e te tira da tua segurança. É isso que o Spinoza está dizendo. Além do nosso corpo mudar, de nós mudarmos, sempre que eu procuro ser feliz, estar feliz, né? E ele é alguém que viveu tristemente, sempre que eu procuro manter a felicidade, eu me deparo com um mundo muito maior do que eu e com causas que tentam diminuir a minha potência de agir. É o mesmo que o Friedrich Nietzsche vai usar lá no texto Assim falava Zaratustra, né? Que o mundo tem infinitas competências para te dissuadir, para te tirar do teu estágio de felicidade. Grosseiramente citando aqui, citei erroneamente, mas a ideia é essa. Ali ele vai trazer alguns conceitos. Escolhe do corolário 2 da proposição 35. É raro que os homens vivam sob a condução da razão. Em vez disso, ocorre que eles são, em sua maioria, invejosos e nocivos. Mas, apesar disso, dificilmente podem levar uma vida solitária, de maneira que, em sua maior parte, apreciam muito a definição segundo a qual o homem é um animal social. Ele não leva uma vida solitária, mas a experiência de mundo dele é dentro do próprio corpo, tá? São coisas diferentes. Ele não é um ser racional, ele tem ódios, mas ele precisa do outro. Por que ele precisa do outro? Por que o ódio não faz sentido na perspectiva de Spinoza? Porque eu, no meu próprio corpo, eu não sei o que me faz bem. É você do outro lado com quem eu convivo, são meus colegas de trabalho, minha família que vai ver defeito, vai ver qualidade e que vai me ajudar a moldar para ser um homem melhor em todos os sentidos. Se eu fosse olhar, né, isso aí é bíblico, né, segundo Coríntios, as cartas paulinas ali, se nós fôssemos julgados por nós mesmos, não seríamos condenados, né? Ou seja, eu preciso do outro para colocar, olha, você está fazendo coisas absurdas. E a partir da ação do outro, quando o Spinoza coloca tudo isso no texto, tá? Eu estou só comentando para diminuir um pouco o tamanho do vídeo. Quando o outro age de uma maneira que me entristece, eu vejo uma relação lá entre duas pessoas que eu estou distante acompanhando, eu consigo perceber o que o ser A fez com o ser B e que incomodou. E eu vejo, nossa, essa ação que o ser A fez, eu não vou repetir em hipótese alguma porque é nociva. Então o outro é um laboratório constante, né? Você não precisa passar por todas as experiências no teu próprio corpo. Você vai senti-las no teu próprio corpo, mas você pode aprender com a experiência alheia. Alguém fez uma coisa extremamente errada, você vai aprender que aquilo não faz bem. Alguém pegou um percurso que deu certo, você pode pegar alguma coisa, ainda que seja uma experiência limitada, é uma experiência que te ajuda. Por isso que nós tendemos a falar que o homem é um ser social. Nós aprendemos muito, tem muitas coisas que você pega dos outros e não dá tempo de agradecer, né? Eu estou falando aqui com vocês,
Provavelmente nas minhas falas eu já citei comentadores, provavelmente eu já citei autores que eu li e estou lendo. Então o tempo todo eu sou esse conjunto, esse retalho de pessoas que vão formando a minha mente, o elder leitor, o elder escritor, tudo isso, né? Nós somos o receptáculo das experiências alheias e precisamos ser sociais, sociáveis. A coletividade nos engrandece. O diferente, apesar de nos causar algum desconforto, também nos engrandece quando estamos prontos e aptos para aproveitar desse diferente. Bom, aqui ele fala sobre alguns conceitos que eu já trabalhei com vocês. Demonstração da proposição 70. Cada um julga o que é bom de acordo com sua própria maneira de viver. Também já comentei com vocês isso no primeiro vídeo. Portanto, o ignorante que fez um favor a alguém valorizará esse favor à sua maneira. E se vê que o favor é menos valorizado por aquele a quem foi concedido, ficará triste. Bom, que dispõe de comentários também. O apêndice. Todos os nossos esforços e todos os nossos desejos se seguem da necessidade de nossa natureza de maneira tal que podem ser compreendidos exclusivamente por meio dela, enquanto causa daquelas forças e daqueles desejos, ou enquanto somos parte da natureza, a qual não pode ser concebida adequadamente por si, sem os outros indivíduos. Ele está falando aqui da necessidade que todos nós temos de perseverar na existência, de manter a nossa natureza, do vírus que contraímos, tentar perseverar na existência dele, do animal que caçamos, que comemos, da planta. Cada ser vai tentar perseverar em sua existência. Eu creio que seja isso. Vou tentar a quinta parte para fechar em 2 vídeos. Quinta parte, a potência do intelecto, a liberdade humana. Essa é uma parte bem menor. Prefácio, nenhuma alma é tão débil que não possa, se bem dirigida, adquirir um poder absoluto sobre suas paixões. Nós temos limitações? Temos. Somos antecipados por nossa organização genética? Somos. Mas ainda assim, o Spinoza garante que a disciplina e o controle nos permitirá, lembra, ele é um racionalista, né? Ele é um racionalista, permitirá um controle adequado sobre nossas paixões. Não vamos ser objetos, né? Como qualquer outra espécie, objetos do desejo controlados pelos desejos. Podemos ter os desejos mais absurdos e agir racionalmente controlando-os para o bem coletivo, pois vimos no capítulo anterior que eu dependo do outro para meu aprimoramento próprio. O escolho da proposição 4, todos os apetites ou desejos são paixões apenas à medida que provêm de ideias inadequadas, enquanto os mesmos desejos são considerados virtudes quando são suscitados ou gerados por ideias adequadas. Então, ele está diferenciando entre os apetites que são nocivos, quando provém de ideias erradas, inadequadas, e daqueles que são benéficos, quando provém de coisas que são permitidas. O adequado, inadequado, a palavra adequada ela é muito simples. O que significa adequada? Adequada em relação a algo. Em relação ao que especificamente? Em relação à comunidade que você está inserido, em relação ao ambiente, se é uma igreja, se é uma escola, se é isso. Adequado é você saber onde você está e qual que é a regra de convívio ali. Se não tem norma escrita, qual que é a norma implícita naquele ambiente em que você está? É a discrição. Eu trabalho em uma empresa onde ser discreto é o máximo do trabalho. Então eu não vou contar os segredos que eu escuto, segredos comerciais que podem, inclusive, falir a empresa que eu trabalho. Eu trabalho em uma empresa onde a regra já não é a descrição. A regra é a divulgação plena. Então tudo o que acontece tem que ser filmado, postado no Insta, no TikTok. Então você vê que a mesma pessoa pode trabalhar em 2 ambientes diferentes e saber o que é adequado para um e inadequado para outro. A descrição ou a divulgação não são atributos a priori, conforme eu já falei no vídeo 1. São elementos que dependem do contexto do qual você está inserido. Ser adequado, ser inadequado é a tua relação com o teu entorno e com as regras explícitas ou implícitas que estão em vigor. Proposição 17. Deus está livre de paixões e não é afetado de qualquer afeto de alegria ou de tristeza. Eu já falei sobre isso no primeiro vídeo. O autor está se repetindo aqui. Demonstração. Deus não pode passar a uma perfeição maior a uma perfeição menor. Também já falei isso. Ele não é afetado de qualquer afeto ou alegria ou tristeza. Deus não está nem aí por nós, resumidamente.
Deus, corolário da proposição 17. Deus, propriamente falando, não ama nem odeia ninguém. Com efeito, Deus não é afetado de qualquer afeto de alegria ou de tristeza, todo assunto que nós já falamos. O esforço supremo, proposição 25. O esforço supremo da mente e sua virtude suprema consiste em compreender as coisas por meio de terceiro gênero do conhecimento. Tudo que a mente compreende, proposição 29, sob a perspectiva da eternidade, não o compreende por conceber a existência atual e presente do corpo. Então, mas por conceber a essência do corpo sob a perspectiva da eternidade. Bom, vamos lá, vamos respirar um pouco. Na proposição 25, ele está dizendo que a nossa compreensão, ela depende de conhecermos como cada coisa nos afeta. Eu já falei sobre isso. Você tem dois elementos ali, que estão distantes um do outro, e você é um terceiro, que vai observar como o elemento A, o elemento B te afeta. É somente a partir daqui que nós conhecemos, não a coisa em si. E na proposição 29, ele reitera que por sermos temporais, por sermos limitados, dificilmente conseguiremos ter a compreensão da totalidade da eternidade que é Deus. Escolho do corolário da demonstração da proposição 36. Pensei que valia a pena fazer aqui uma observação para mostrar o quão forte é o conhecimento das coisas que chamei de intuitivo e de terceiro gênero, e o quanto ele é superior ao conhecimento universal que eu disse ser do segundo gênero. Ele coloca o conhecimento intuitivo porque é um conhecimento que depende da nossa essência, que depende da nossa percepção. E apesar da gente pensar que a categoria da razão é a que nos permite chegar mais longe, ela não é, porque ela é um apêndice do que nós somos. Ela é, como a gente já viu, depois de Freud principalmente, a razão é uma minúcia daquilo que nós existimos. Escolhe a demonstração 38. A morte é tanto menos nociva quanto maior é o conhecimento claro e distinto que a mente possui e, consequentemente, quanto mais a mente ama a Deus. Morrer, né, é estar no todo que faz parte de Deus. Você vai continuar na mesma situação, não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar é que a tua existência vai desaparecer e os teus átomos vão para outro lugar, outra coisa. Mas você continua dentro desse todo que o Spinoza chama de Deus. Proposição 40. Quanto mais uma coisa tem perfeição, tanto mais age e tanto menos padece. E inversamente, quanto mais age, tanto mais ela é perfeita. Se você está agindo, você sabe o que está fazendo. Bom seríamos que pudéssemos agir em tudo, né? Agir sobre o mundo, agir sobre o trânsito. E você sabe disso. Quando você faz uma coisa, quando você pede para fazer uma coisa, dá a impressão que ela é mais bem feita, que ela é feita porque ela é feita do teu jeito, do jeito que você escolhe. E aqui ele constata isso. Para finalizar, escolho a demonstração da proposição 43. Dou por concluído com isso tudo que eu queria demonstrar a respeito do poder da mente, sobre os afetos e sobre a liberdade da mente. Torna-se com isso evidente o quanto vale o sábio e o quanto ele é superior ao ignorante, que se deixa levar apenas pelo apetite lúbrico. Pois o ignorante, além de ser agitado de muitas maneiras pelas causas exteriores e de nunca gozar a verdadeira satisfação do ânimo, vive ainda quase inconsciente de si mesmo, de Deus e das coisas. E tão logo deixa de padecer, deixa de ser. Aqui ele faz uma ode ali à sabedoria como um todo, no sentido que quando você se conhece, você consegue antecipar, você minimamente ali, o que vai acontecer, o que vai te deixar bem, você entende racionalmente as coisas, e ele vai contra, né? A gente pensa assim, será que a pessoa que segue os instintos, será que ela é livre? O Spinoza diz não. A pessoa que segue os instintos, ela é escrava, ela age por impulsos que não são as dela. Então a verdadeira liberdade para ele é ser capaz de usar a mente para controlar os afetos, as afecções do corpo, de entender, de saber dirigir um caminho, né? Quando você é capaz de manter, deliberar contra a vontade, aqui ele volta quase na ideia do Kant, né? O Kant fala, você quer saber se a tua ação é certa? Quando você faz algo contrariado, a chance de você acertar é muito grande. O Spinoza diz mais ou menos isso sobre esse tipo de afeto. E aí você vai usar o conhecimento terceiro gênero, que é o intuitivo, você pode usar o conhecimento por dedução, tudo isso vai nos facilitando
a essa maneira de viver. Então eu espero que vocês tenham entendido ao longo desses 2 vídeos a noção de natureza de Spinoza é natureza de algo. Nós temos parte da natureza divina, nós temos parte de natureza nossa, porque nós somos atributos da vontade de Deus, sujeitos de uma configuração específica. Espero que você tenha entendido o que é o Deus, né? O Deus é tudo que existe, Deus é imanente, Deus ele não tem desejo de ver você melhor, Deus não te escolheu, você é só mais um vivendo, e que essa configuração vai ser outra, você vai continuar sendo parte de Deus, mesmo quando morrer, talvez com outra configuração. Qualquer dúvida, basta perguntar. Se você precisar da apostila que eu li rapidamente também, pode mandar e-mail que eu lhe enviarei com o maior prazer.